E o professor Anísio, não sei, mas ele disse para mim que não tinha muito traquejo com essa tecnologia, que tinha dificuldade, etc e tal. Pelo que eu estou vendo, ele é muito bom nessa história. Ele é muito bom nessa história. Professor Anísio, boa noite. Alô? Eu estou lhe ouvindo bem. O senhor está me ouvindo bem? Então, boa noite, Luiz. Boa noite, eu espero que tudo se passe bem, não é? Eu não domino as tecnologias, agradeço o convite, então estou à disposição. Olha, deixa eu fazer aqui primeiro um agradecimento especial. Eu quero dizer a todos vocês que eu já fiz muitas lives importantes aqui, através do professor emérito da Universidade Federal, Dr. Raul Manhães de Castro. Nós recebemos convidados aqui da França, do México, inclusive temos aqui o professor Dr. Omar do México acompanhando essa live. Recebemos convidados de Moçambique, né, da África. Recebemos convidados de diversos estados do Brasil, especialmente de membros da Academia Pernambucana de Ciências, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é um privilégio muito grande para esse espaço, para esse canal, que se propõe a ser um espaço de diálogo com os estudantes. Se o senhor não estiver me escutando, eu posso tirar isso aqui. Agora, todo mundo parece que está escutando do outro lado, né? Quem Eu está do estou outro lado, escutando confirma aí. sim, ok, tá bem. Então, maravilha. Então, como eu estava dizendo, eu estou muito emocionado, porque é a primeira vez que eu recebo um reitor. E um reitor de 2 mandatos. Isso significa, não é, da excelência, é um sinônimo da excelência do trabalho, do apreço que a academia teve para com o senhor. Eu dei uma olhada também na sua biografia acadêmica, no seu currículo, né? E, obviamente, que eu não poderia fazer essa apresentação aqui, porque é muito extensa, é muito longa, vem de uma longa trajetória. Mas, professor Anísio, eu gostaria que, neste exato momento, aproveitando a presença aqui de professores, de estudantes que entraram já, de colegas, inclusive, seus da universidade que estão aqui, eu gostaria que, em primeiro lugar, o senhor fizesse uma saudação especial para esse público que acaba de entrar aqui, para lhe receber especialmente. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite. Eu cumprimento aos membros da universidade, da academia. Se o nosso reitor, professor Alfredo, estiver nos ouvindo, envio uma saudação, assim como ao nosso presidente da academia, professor Aleixo. Agradeço a Raul por ter insistido muito. Eu quero dizer, Luiz, que tudo que eu tenho, não é, eu devo à educação pública. Não sei se você está me ouvindo bem. Tranquilo, com certeza. Resumidamente, tanto eu como Socorro é professora da Universidade Rural, eu sou da Federal, nós fizemos doutorado na França, né? Ela fez em matemática, eu fiz em engenharia, meus filhos estudaram na universidade pública. Então, a maneira que eu encontrei ao longo da vida de retribuir, né, essa generosidade do povo brasileiro em financiar a universidade pública é através do conhecimento, não é? Então é uma satisfação estar aqui. Eu saúdo, né, e me solidarizo com os trabalhadores, né, de todas as áreas, né, que são obrigados a fazer o trajeto diário no sistema de transporte precário, não é? Saúdo aos professores, aos estudantes. Dizer que eu gostaria muito que fosse um diálogo, não é, entre nós aqui. Sabendo que a ciência é muito importante, né? As vacinas que nós temos hoje no mundo, todas elas se originam de pesquisa entre universidades, institutos como o Butantan, a Fiocruz, né? E a indústria farmacêutica. Dizer que a pandemia, Luiz, ela nos trouxe também, né, a oportunidade de nós repensarmos o mundo. Não é? Eu sou daqueles que, como Edgar Morin, que é conhecido, não quero um mundo desigual, não quero um mundo injusto,
não quero um mundo de violência, eu quero um mundo fraterno, um mundo onde as cidades, né, e os serviços de transporte, de água, de habitação, sejam um bem comum da humanidade. Então essa é, digamos assim, a minha entrada, né, a premissa, né, o pressuposto que eu queria colocar aqui na nossa discussão. Obrigado. Muito bom, professor, muito bom. Agora, para estimular essa garotada que está começando agora, entrando no mundo acadêmico, muita gente acabou de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, esperando aí o resultado final do SISU, né? Eu gostaria que o senhor contasse um pouco, antes de entrarmos no tema, que é transporte público, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória estudantil, da sua trajetória acadêmica. Já estou sabendo que o senhor é de Garanhuns, já estamos sabendo, da terra de Dominguinhos, e também do ex-presidente Lula, já estamos sabendo disso. Escutou bem? Isso, então veja, Luiz, eu brevemente, né, eu tive a sorte de conviver num ambiente de estudo, não é? Mas eu tive a sorte, mas também o esforço, não é, de conviver num ambiente de estudo. Eu devo muito à minha mãe. A minha mãe era professora de colégio, professora de grupo escolar, né, o Henrique Dias, em Garanhuns. Meu pai fez contabilidade, ele sabia da importância do estudo, mas a minha mãe, ela tinha uma grande amiga, né, que era a professora Luzinete Laporte, que tinha uma grande biblioteca. Então, mamãe tinha o hábito de trazer os livros, né, da biblioteca para eu ler. Então, eu tive a sorte de pequeno ler os clássicos, né, ler Jorge Amado, ler Dostoiévski, ler Tolstói, enfim. Então, eu acostumei a ser uma pessoa que gostava muito de ler, e eu tive uma boa formação, né, no Colégio Diocesano de Garanhuns, um colégio muito rigoroso, né? E minha mãe sempre dizia, olha, tem que estudar, né? Tem que estudar porque é a única chance, né, que nós temos de construir uma vida ética, né, uma vida cidadã. E foi isso que me levou, aos 18 anos, fazer o vestibular, não é? Na época não havia as universidades no interior, né, como nós temos a nossa UPE em todo o estado, a nossa Federal Rural, a Univasf, a UFPE em Caruaru, em Vitória. Então eu tive que vir para Recife, não é, Luiz? E passei no vestibular e posso te dizer que foram os 5 anos que eu mais ricos da minha vida. Não é? Eu vivi intensamente a universidade. Intensamente. Além de estudar muito, né? Eu fui um bom aluno, mas eu me envolvi muito com o diretório acadêmico, né? Eu percebia, né, que a gente tinha que ter lutas comuns em torno da questão da democracia, não é? Os diretórios eram fechados, então eu participei das lutas de reabertura, né, dos diretórios acadêmicos. Eu vivia no restaurante universitário, na biblioteca central, e morei na casa do estudante, não é? Então, essa foi a minha trajetória ao longo dos 5 anos, né, que eu agradeço muito, e foi uma grande luta também, não é? Para me sair bem e para construir um futuro, né, baseado, é o que eu digo aos jovens, né? Gente, não tem que estudar, né? Estudar é um hábito, e o hábito ele vem com a leitura, Luiz, vem da valorização da profissão, né, de professores, não é? Que é tão importante para qualquer país. Com certeza, professor. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que entrou agora. Aproveitem, apertem o like aí, o coraçãozinho, e mandem esse aviãozinho aí para os seguidores de vocês. Quanto mais gente vir para cá, melhor para a gente escutar o professor. Mas não esqueçam também que esta live está sendo transmitida pelo nosso canal no YouTube. Ficará gravada no IGTV do Instagram. Posteriormente, a gente vai multiplicar essas informações, transmitir essas informações todas para muito mais gente. Inclusive, muitas dessas lives eu utilizo em minhas aulas depois, né, para que os alunos possam beber na fonte de diversas pessoas que passam por aqui para transmitir conhecimento. Agora vamos entrar propriamente no tema. Professor,
O nosso querido amigo em comum, professor Dr. Raul Manhã de Castro, disse, olha, Luiz, você tem que trazer aqui, nós temos que trazer o Anísio para falar de um tema que é muito importante, que é sobre transporte público. As pessoas estão sofrendo muito, a classe trabalhadora está sofrendo demais, não é? O Brasil está passando por uma situação em nível, inclusive internacional, não é? A imagem do país está muito desgastada porque a condução do Brasil em relação à Covid está sendo muito criticada, não é? Está muito difícil, mas assim, quem mais paga o preço, não é? Dessa, digamos assim, dessa má gestão no que se refere à pandemia ou à Covid-19, são as pessoas que dependem de transporte público. Então, eu vou lhe deixar bem à vontade para o senhor falar um pouco sobre transporte público, mobilidade urbana, e dentro desse contexto, que é a sua grande especialidade, o senhor toca um pouquinho nessa questão da pandemia. Como é que a gente poderia, num momento como esse, garantir que as pessoas não se contaminassem, não espalhassem vírus, pudessem ter uma mobilidade mais segura, e pudessem, obviamente, preservar as suas vidas e os seus empregos. Bom, vou passar a palavra para o professor Anísio. Tá, então, Luiz, veja, retomando aquilo que eu falei no início, né? A pandemia, ela vem, foi um choque para o mundo inteiro, não é? Aqueles países que seguiram, não é, as orientações da ciência, não é, que trabalharam de maneira transparente, não é, apoiando e ajudando a população a compreender esse contexto de uma crise sanitária que se abate sobre o mundo inteiro, eles têm se saído melhor, não é? Então, mas a pandemia, ela é uma oportunidade de nós repensarmos o que nós queremos com o mundo, não é? Eu penso que nós precisamos lutar, não é? E eu sou daqueles que são otimistas, por um mundo mais justo, por um mundo menos desigual, por um mundo mais fraterno. O que significa repensar as cidades, não é? Eu cheguei pelo transporte porque, como eu fiz engenharia, e dentro da engenharia civil, no meu caso, é a que mais se aproxima da arquitetura, do urbanismo, da economia, ou seja, é a que mais se aproxima das pessoas, não é? Então, essa ideia de cuidar bem das pessoas, de ter uma gestão pública, né, que seja focada na melhoria de vida das pessoas, no nosso caso, através da educação, foi o meu percurso, né, ao longo desse tempo. Por isso também que eu, quando comecei a falar, eu me solidarizei com os trabalhadores, né, dos serviços essenciais. Veja, nós temos um sistema de transporte deficitário, nós temos um sistema de transporte precário, né, que não condiz com a necessidade de qualidade de vida para a população. Isso resulta de um modelo de desenvolvimento capitalista, né, e de desenvolvimento das cidades que ele é excludente. Não é? Por isso que eu penso que nós temos que sempre mirar, né, uma outra alternativa de sociedade onde esses valores da igualdade, da justiça social, eles estejam presentes. Isso posto, evidentemente que nós temos um compromisso, né, e esse é o papel da universidade e da academia, em contribuir, né, para contribuir de tal maneira que, ponto 1, eu anotei alguns itens, Luiz, que comporiam aquilo que eu chamaria uma política de transportes, não é? Uma política de transporte público para o Brasil e para as nossas cidades e, evidentemente, para a nossa Recife. O primeiro ponto é a necessidade de reduzir os riscos de contágio com o vírus, não é? Tanto nos terminais de integração, pelas longas filas que se acumulam, quanto nos próprios ônibus, né? Onde você imagina alguém que faz um trajeto de Itamaracá
não é, para Suape, passa 2h30, não é, no ônibus. Então, isso é um risco muito grande. Então, o poder público tem a preocupação, existem o Ministério Público, existem as defensorias públicas, no sentido de higienizar os veículos, não é? De garantir que a frota máxima dos ônibus ela seja alocada para que as pessoas se desloquem em condições sentados, que haja uma fiscalização e um monitoramento através de tecnologias digitais, não é? E que nós sigamos as orientações da saúde, né? Dos profissionais de saúde, de tal maneira que nos horários em que a população precisa utilizar o ônibus, ela seja protegida. Então, dentro desse primeiro ponto, existe um ponto que é uma questão de decisão política dos governantes, que é a questão do reescalonamento dos horários de trabalho das pessoas, Luiz. Isso não é difícil, existem experiências várias no mundo, não é? De que você escalonando os horários no início de aula, nos bancos, no supermercado, na construção civil, no shopping, ou seja, esse reescalonamento pode permitir reduzir o pico, chamado pico, né, da demanda, não é, nas horas de maior movimento, tanto pela manhã quanto pela tarde. Sabendo que, Luiz, então esse é o primeiro ponto, sabendo que na pandemia nós tivemos no Brasil e em Recife uma queda na procura, né, pelo transporte público que chegou a 70% a 80%. E a frota sendo reduzida em torno de 50%. Hoje, nesse momento, nós devemos ter algo como 60% da demanda usando o transporte público, por ônibus, não é? E cerca de 80% da frota que está circulando. Então, isso gera um problema de aumento dos custos, não é? E isso é fruto, não é, de um modelo muito perverso, Luiz, que é o pagamento pela tarifa. Não é? É a tarifa do trabalhador que cobre os custos do sistema de transporte. E isso não tem sentido, isso não pode ser assim. E aí eu vou tocar num outro ponto mais adiante, que é um ponto polêmico, que é a questão do uso dos beneficiários indiretos para financiar o sistema de transporte. Mas antes disso, nesse primeiro ponto, né, proteger a população com medidas, não é, de fiscalização e das pessoas andarem sentadas, e reescalonamento de horário de trabalho, há um segundo ponto que é aumentar, Luiz, a velocidade dos ônibus nas vias. Ou seja, nós temos todas as condições, isso não é difícil, de colocar faixa exclusiva para ônibus nas principais vias das cidades do Brasil e de Recife e da nossa região metropolitana. Aquelas vias, como por exemplo a Rosa e Silva, não é? A Caxangá, que você tem mais de 40 ônibus por hora circulando, basta reservar uma faixa, não é? Pintar, colocar uma sinalização e o ônibus circular com uma velocidade maior para que as pessoas fiquem o menor tempo possível dentro do ônibus. Então, isso é um ponto que é o segundo ponto, que é perfeitamente factível. Outro ponto, outra proposta, eu não vou alongar muito, né, porque talvez você tenha algum comentário ou alguém tenha questão, é ajustar a chamada oferta à demanda. Nós temos os aplicativos, não é? É perfeitamente possível utilizar a tecnologia digital que nós dominamos, né? Nós temos aqui o Porto Digital, nós temos o CESA, nós temos uma área de tecnologia da informação muito boa na própria universidade, de tal maneira que, utilizando aplicativos, a população seja orientada para utilizar um leque de opções de deslocamento que seja integrada,
que vai desde o trem metropolitano, que precisa de investimento público, até os veículos de pequeno porte. E aí eu acho que a gente tem que se preocupar muito com, por exemplo, cerca de 70 linhas, né, foram retiradas de circulação em Recife no começo da pandemia, por serem chamadas linhas deficitárias. Ora, mas para onde, como as pessoas estão se deslocando? Né? Quando a demanda caiu pelo transporte por ônibus, as pessoas ou andaram de carro, quem tinha essa possibilidade, ou passaram a andar a pé, né? Ou simplesmente não se deslocaram. Então, tem uma preocupação com as linhas, né, os trajetos que você faz de casa até um terminal, por exemplo, terminal da PE15, por exemplo, ou os grandes terminais. Esse é um trajeto que o poder público, né, o consórcio metropolitano, a CTTU, pode se preocupar com ele para colocar um transporte sob demanda por aplicativos, para que a população possa diminuir, não é, os seus riscos e andar de maneira mais integrada de casa para o terminal. Da mesma maneira, criar linhas entre bairros para facilitar o deslocamento. E aí foi feita uma pesquisa na universidade pelos professores de geografia, né, que mostra os locais de Recife, da nossa região metropolitana, onde os óbitos aconteceram ao longo de 2020 com maior frequência, que é exatamente as áreas de morro, são as áreas de habitações precárias, não é? Porque nós temos uma infraestrutura habitacional muito precária. Então, estabelecer uma meta de orientar, aumentar a oferta de transporte para esses bairros, porque são ali onde a população mais precisa do transporte público. Não é? O transporte público ele não atinge a todas as camadas da população do mesmo jeito, nem o mesmo espaço geográfico. Então, são algumas medidas, e eu paro aqui para depois eu dar uma sequência, que vêm associadas, não é, com a ideia das ciclovias, Luiz. Não é? Recife é uma cidade plana, nós temos o hábito, não é, de usar a ciclovia, mas a ciclovia ela tem que estar integrada, não é, com o transporte público. Ela tem que possibilitar que, com a ciclovia, com uma rota cicloviária segura, bem sinalizada, possa se chegar até um terminal de integração de ônibus ou ao terminal de integração do Metrorec. Então, essa é uma outra medida importante, que é o uso da bicicleta de forma segura. Evidentemente que as calçadas, elas são uma prioridade. A população anda a pé muito, e é um hábito que pode ser um hábito saudável se as calçadas forem seguras, não é? Forem limpas, forem arborizadas, ou seja... E aí é um conceito, que eu termino essa primeira parte, que é um conceito da cidade, Luiz, como um bem público. A cidade como um bem comum a todos. Então, o espaço público, ele não pode ser um espaço, né, usado de maneira prioritária ou em maior quantidade pelo privado. O espaço tem que ser público, assim como o parque é público, a água é pública, não é? O ar é público. Então, cabe ao poder público, e o poder público, e nós temos técnicos profissionais competentes, experientes, para organizar o espaço público de tal maneira que o ônibus ele tenha prioridade. Faixa exclusiva, ciclovia, caminhada e, evidentemente, o automóvel ter um espaço reservado a ele, mas, e aí eu vou concluir essa parte dizendo que como é que você gera recurso para financiar o sistema de transporte de curto prazo, não é? Como essas medidas que eu falei, não é? Associadas a uma maior informação ao público. A população precisa ter acesso à informação. Ela precisa, as tecnologias digitais, a rede Wi-Fi espalhada em toda a cidade, ajuda bastante a informação. Mas como é que você muda o modelo de pagamento? Que é hoje o financiamento sem subsídios
pela população, não é, através da tarifa. É uma injustiça. Né? Você muda isso fazendo o que outros países já fazem há décadas, que é os chamados beneficiários indiretos, né? Por exemplo, o setor imobiliário, o setor industrial, os shopping centers, ou seja, todas aquelas empresas, todas que têm seus empregados, né? Elas pagarem, né, um valor, né, o chamado um pagamento de transporte, para isso constituir um fundo que possa ser aplicado ao transporte público. Evidentemente, esse fundo tem que ser transparente, né? E para isso é fundamental uma gestão democrática com a participação das comunidades, das associações de bairro nas decisões. E acho também, para fechar essa parte, que é preciso que o automobilista dê a sua contribuição, Luiz. Essa é uma medida que requer coragem do poder público, coragem do decisor público, que é taxar o automóvel pelo uso da via pública, seja através de cobrança de pedágios para entrar na área central da cidade ou em determinados corredores, não é? Seja algum tipo de mecanismo que incida sobre o combustível. Isso é possível? É. Os automobilistas aceitam? Em princípio, não. Em princípio, há uma reação. Mas essa reação ela é muito mais, eu acho, por conta da insegurança sobre o uso dos recursos. Então, os recursos oriundos desses chamados beneficiários indiretos, eles têm que ser transparentes, geridos por um fundo público e alocados para o sistema de transporte de massa, ônibus, metrô, trem. Isso que eu estou dizendo, Luiz, não é novidade. A França já faz isso há 50 anos. Madrid proíbe o carro de entrar na Praça do Sol e você tem que pagar. Londres é assim, Lisboa é assim. E nós podemos fazer isso aqui no Brasil. Agora, para isso é preciso mudar o modelo, o padrão, digamos assim, automobilístico rodoviário em função de fortalecer o transporte público. Então, eu diria que nós temos desde medidas imediatas de proteção da população, através de faixa exclusiva, de cuidar para aumentar a frota de ônibus, até as soluções de mudança no modelo de financiamento, que é fundamental. Muito bem. Professor, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas algumas pessoas já deixaram alguns questionamentos aqui na caixinha e já estamos no horário. Eu não sei se daria tempo eu fazer uma pergunta específica sobre São Paulo. São Paulo, não sei se o senhor lembra, quando São Paulo foi administrada por Fernando Haddad, ele tomou medidas nesse campo do transporte público, medidas polêmicas, mas, assim, ele sofreu lá muita reação por parte de determinados setores da economia, do empresariado, da política. Só que lá fora, no New York Times, em vários jornais pelo mundo, aquelas medidas que estavam sendo colocadas em prática pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, eram extremamente reconhecidas e elogiadas. Aí eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário a respeito disso, se o senhor tiver elementos para isso, obviamente, porque já faz um bom tempo, mas eu gostaria também de trazer aqui as perguntas das pessoas que deixaram suas contribuições aqui na caixinha. Vejam bem, olha. O professor Sérgio pergunta, aparece uma telinha aí na sua frente com a pergunta dele, olha só. O Estado fecha as atividades, mas não consegue exigir a frota de ônibus em 90%? É um questionamento feito pelo professor Sérgio, que é geógrafo. A Morena Dantas fala em medidas para conter a aglomeração. Deixa eu ver aqui. E o professor Raul, qual é a diferença entre as cidades brasileiras e francesas, no que se refere a essa questão do transporte? Não sei se deu para compreender ou se o senhor quer que eu releia. Está me escutando?
Eu estou escutando entrecortado, não é? Eu vou tentar responder assim, pelo que eu pude captar, certo, Luiz? Veja, a gente tem que seguir a Constituição Federal, né? A Constituição de 1988. O que é que ela diz no artigo 175? Que o serviço de transporte ele é um direito da população. Ou seja, o transporte é um serviço público. Então, ele é prestado diretamente pelo Estado, por exemplo, através de uma empresa estatal, é o caso do Metrorec, ou ele pode ser delegado à iniciativa privada através de uma licitação, um contrato de concessão. E aí é o caso do transporte por ônibus no Brasil. E em Recife, ele é operado por empresas privadas, né, que têm uma competência técnica, né, adquirida ao longo das décadas, isso é uma característica importante do Brasil, e que tem a obrigação de manter o serviço adequado, ou seja, tem a obrigação de atender ao regulamento, a uma regulamentação. Essa regulamentação ela é estabelecida pelo poder público. Então, é uma questão de pôr em prática aquilo que é a Constituição. Cabe ao poder público, cabe ao consórcio metropolitano, no caso da região metropolitana, cabe às secretarias municipais pôr em prática o regulamento e exigir, né, que a frota, por exemplo, seja 100% dos ônibus, porque é uma questão de vida, é uma questão de crise, né, e de cuidar das pessoas. Isso é uma exigência que tem que ser mantida. Agora, Luiz, o que é que eu acho? Isso não é uma coisa, isso é diretamente proporcional à capacidade da população de pressionar, não é? Diretamente proporcional à organização da sociedade através dos movimentos populares, através das associações de moradores, através dos conselhos, não é, de classe, como o CREA, como arquitetura, enfim, a economia, não é? De tal maneira que você tenha uma organização social que pressione para participar dos conselhos dos órgãos públicos, dos conselhos dos órgãos gestores. Então não é apenas uma questão técnica. A questão técnica se resolve. É uma questão de participação social no processo de decisão de políticas públicas, porque, aí eu vou lá para o início da minha fala, o transporte é um bem público. Né? A cidade é um bem público, o espaço é um bem público, mas isso só se consegue com movimentos sociais, com pressão política da sociedade, evidentemente com articulação com o poder legislativo, com o poder judiciário, com as organizações de classe, não é? E com as comunidades de bairro. Isso, o professor Raul lhe perguntou sobre a realidade francesa, né? E ele também aproveita e pergunta o que é que você acha da privatização do transporte público. Pediu uma comparação entre a nossa realidade e a francesa, e ele pede uma opinião sobre a privatização do transporte público. Veja, eu acho, com toda sinceridade, eu acho que não é o caso de você estatizar o transporte público. Não há como no Brasil, a gente tem que ser muito, muito franco, né, muito sincero, não há como você ter empresa pública, não é? Fazendo a operação do transporte por ônibus, por exemplo. Ele pode ser feito por empresas privadas. Agora, elas têm que estar submetidas a uma regulamentação, elas têm que estar submetidas a um controle da parte do poder público, que é o poder de tutela da Constituição Federal. Para isso, o que é preciso? Competência técnica. Há muito tempo que não é feito concurso público nos órgãos públicos, não só do Brasil, mas também da região metropolitana. Nós temos excelentes profissionais que se formam nas nossas universidades e que podem perfeitamente fazer um concurso para trabalhar, por exemplo, na URB, para trabalhar na Enlurb, para trabalhar na Compesa, para trabalhar no consórcio metropolitano, para trabalhar nos ministérios, nas secretarias. Então,
Esse é um ponto que Raul mencionou, é uma diferença. A França, por exemplo, os órgãos públicos, eles têm uma competência técnica muito grande. Eles sentam de igual para igual com a iniciativa privada e eles estabelecem os parâmetros. Então, concurso público é um elemento crucial para você formar bem e ter quadros, não é, da gestão pública, servidores públicos, não é, contratados por concurso. Primeiro. Segundo, a questão da informação é extremamente importante. Como o transporte é um serviço público, a informação, não é? O número de linhas, a demanda, as frequências, o controle das receitas, não é? O mecanismo de pagamento, não é, da tarifa, a estrutura de custos, não é? Isso tudo tem que ser, são informações públicas. São informações que têm que estar na mão dos gestores públicos para que eles possam exercer a regulação, não é? E exigir que os parâmetros de qualidade e de quantidade e de preço eles sejam mantidos. Que é exatamente o que nós vemos em outros países, particularmente na França. No caso da França ainda, tem essa experiência, né, que eu mencionei. Na França, 1/3 da tarifa do metrô, por exemplo, ou do ônibus, 1/3 vem do pagamento dos usuários. Na hora que você compra seu carnê, seu bilhete. 1/3 vem do financiamento do Estado. E 1/3 vem do financiamento das empresas. Tá? Das empresas que têm seus empregados, não é? E que pagam uma determinada taxa em cima da massa salarial de seus empregados, e isso é aprovado pela Câmara dos Vereadores, não é? Pelo Conselho da cidade. Então, veja, 1/3 num país, não é, muito mais rico e de muito menos desigualdade no Brasil. Por isso que não é justo que no Brasil toda a população, apenas a população, pague através da tarifa os custos do sistema de transporte. Não é justo. Raul está perguntando sobre os veículos de pequeno porte. O que é que você acha da bicicleta? Isso, de uma certa forma, já foi comentado, né? E por que não aproveitamos o transporte fluvial? Veja, quando a gente anda aí pelo mundo, né, a gente fica maravilhado com os rios, não é? E nós temos o nosso Capibaribe, o nosso Beberibe, o Rio Tigipió. A questão, Luiz, é que o Brasil, não é, o modelo de desenvolvimento urbano das cidades, ele ficou de costas para o rio. Não é? Ele ficou de costas para a natureza. E nós pagamos um preço caro por isso. Eu acho que é perfeitamente possível o transporte fluvial. Acho que tem que ser feita uma prioridade no assoreamento, né? na limpeza dos nossos rios. A gente se orgulha do nosso Capibaribe, a gente sofre com ele sujo, não é? Os esgotos, não é? Por isso que a gente tem que olhar de maneira integrada. Tá? Os serviços públicos, eles têm que ser vistos de maneira integrada. Eu, por exemplo, acho que a água ela é pública. Eu acho que os projetos de tratamento de esgoto, de saneamento básico, eles devem ser financiados pelo Estado. É assim que a Inglaterra, por exemplo, reorganizou todo o seu sistema de esgoto no século passado. Em Barcelona também, em Paris também. Então, por que não aqui? Não é? Há recursos? É uma questão de reorganizar, não é? Os recursos para que eles possam ser investidos naquilo que são as infraestruturas técnicas, não é, das cidades que melhorem a via. Agora, o transporte fluvial ele é limitado, não é? É limitado porque ele tem que estar integrado em determinadas estações ao transporte por ônibus e ao transporte ferroviário. O grande investimento público, a meu ver, ele é um investimento no trem, tá, do transporte de subúrbio, é um investimento no metrô, é um investimento no BRT,
que são tecnologias que têm a capacidade de transportar um número muito grande de pessoas num curto espaço de tempo. Eu não estou dizendo nada que o mundo não faça. Basta ver as experiências que você tem na China, basta ver a Europa, basta ver os Estados Unidos, né? O plano lá do Joe Biden é de investir 3 trilhões de dólares na revitalização da infraestrutura, não é, física das vias, do sistema de transporte, do sistema, né, de saneamento e de habitações. Então, a gente tem que ver a cidade dentro de uma visão integrada, não é, e que permita a participação da população nas decisões públicas. Sem essa participação, eu não vejo que a gente tenha saída. Certo, professor, mas veja bem, o doutor Raul tocou num ponto, o senhor tocou em participação, gestão democrática, participação, mobilização, e o senhor deu exemplo aí de países onde as pessoas se articulam muito, especialmente na França, se mobilizam muito, se organizam e cobram demais do Estado, cobram demais do poder público. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma onda aqui no Brasil liberalizante de muitas privatizações. Tudo isso que o senhor falou requer muitos investimentos. Veja, o modelo de Biden, que o senhor acabou de explicar aí, requer intervenção estatal, intervenção do Estado, do poder público. Como é que a gente equaciona isso no caso do Brasil? Eu acho que a solução, Luiz, é uma solução que tem que ser dada pela sociedade. Não é? Eu acho que há que se trabalhar para construir um projeto, não é? Um outro projeto, há muita gente trabalhando nisso, não é? O Brasil possui quadros, não é? Altamente competentes em todas as áreas do conhecimento, não é? O Brasil é um país dotado de uma genialidade, digamos assim, de uma inteligência muito grande. A gente tem um Celso Furtado, teve até a história de um Celso Furtado, de um Paulo Freire, não é? De um Ariano Suassuna, só para citar 3, não é? Nordestinos e pernambucanos. Então, veja, primeiro, há que se trabalhar um projeto de desenvolvimento industrial para o Brasil. O Brasil precisa gerar emprego. O Brasil precisa dar um futuro à sua juventude. Isso é o que mais nos angustia a todos. É o jovem que consegue, com muito esforço, não é, fazer o ensino médio, consegue entrar numa autarquia. Então, eu valorizo muito as nossas autarquias aqui em Pernambuco. Acho que são cerca de 13 a 15 mil estudantes, né, com um corpo de professores no interior, que trabalha, não é, tem um espírito público. Então, depois você acessa uma universidade, por isso que as universidades têm que ser públicas, não é? Por isso que elas têm que ser gratuitas, viu? Elas têm que ser gratuitas e ofertar um serviço de qualidade. E aí ele tem que ter a empregabilidade, não é? Ele tem que ter a perspectiva de construção de futuro. E isso você só resolve com uma política industrial, uma política que gere emprego, uma política que gere renda e que ponha a indústria nacional para desenvolver. Eu acho que isso é perfeitamente possível, não é? E evidentemente que a financeirização da economia a nível mundial e a nível brasileiro, isso é ruim, porque você tira o foco do emprego público. Ademais, a segunda coisa importante olha, existe um economista, né, chamado, você conhece, o Keynes, né? É um economista inglês, né, que deu a fórmula, né, para os Estados Unidos sair da crise da queda da Bolsa de Valores nos anos 30, que numa situação de crise, o Estado tem que estar presente. O Estado tem que investir em política industrial, investir em política de geração de emprego e renda, investir na redução das desigualdades entre regiões, né? Isso é uma coisa muito séria, e trabalhar a questão da inovação.
Não é? Como é que você transforma um bem numa inovação a reduzir o custo de uma pequena empresa, os pequenos empresários, né, o pequeno comércio, os serviços, né, são brasileiros valorosos, né, que labutam, que trabalham no seu dia a dia. E dentro dessa linha, a educação ela é fundamental. Por isso que eu acho que um programa como o seu, né, voltado para temas, né, que envolvam as universidades, a academia, eles são muito importantes. Olha, professor, tem uma jovem aí, o nome dela, ela está assinada aí como Morena. Ela vem insistindo aqui em fazer uma pergunta super interessante, popular, muito popular, de grande interesse público. Ela está preocupada com a subsistência das pessoas que fazem mototáxi. Vejam bem. E veja no que ela tocou. Ela falou em IPVA. IPVA. Aqui no Brasil, nós sabemos que a carga tributária, a carga de impostos, recai principalmente sobre os mais pobres. Os mais pobres financiam os mais ricos. E ela está muito preocupada, certamente algum parente dela trabalha nessa área, com a sobrevivência das pessoas, dos pequenos, das pessoas que precisam sobreviver fazendo mototáxi, por exemplo, que é uma forma de mobilidade, especialmente no interior, mas que os impostos que essas pessoas pagam, o IPVA em especial, é altíssimo. É altíssimo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre tributação, enfim, e meio de transporte, porque tudo isso tem a ver com a economia, tem a ver com a sobrevivência e a qualidade de vida do povo. Veja, Luiz, eu posso depois, num outro momento, até estudar um pouco mais, né, e me comprometo a refletir mais sobre a questão da tributação, a questão dos impostos, né, o Brasil precisa de uma reforma fiscal, não é, onde os impostos para os segmentos médios e populares, os pequenos empresários, a pequena empresa, não é, que gera com seu trabalho uma empregabilidade, sejam reduzidos. Eu sou a favor fortemente, né, de taxar as grandes fortunas, as grandes empresas chamadas Big Pharma, não é? As grandes empresas de tecnologia da informação. E nesse contexto de uma reforma fiscal que seja inclusiva, não é? E que gere recursos para beneficiar o pequeno empresário, a economia solidária, Luiz, eu acho que a questão, o trabalho das cooperativas, não é? O trabalho, o agro, a questão da economia, da alimentação saudável, não é? Isso é muito importante. E acho isso, e acompanhei muito atento os movimentos, não é, dos jovens, dos trabalhadores, dos aplicativos, não é? É um novo movimento no mundo inteiro, o precarizado, não é? Tem toda uma literatura sobre isso, e eu sou muito solidário com as lutas que eles fizeram, né, no ano passado, em todo o Brasil, né, particularmente muito puxado em São Paulo. Por quê? Porque a precarização é um efeito perverso do modo de produção capitalista. É a expressão mais aguçada, não é, da desigualdade. Então, eu acho que eles têm que ter, os trabalhadores dos aplicativos, dos Ubers, né, dos 99, né, das estruturas de plataformas digitais, não é, que hoje dominam o mundo, eles têm que ter uma proteção social. Eu não tenho dúvida disso, tem que ter uma regulamentação de um mercado de trabalho que é crescente, que é importante e que sem o qual hoje nós estaríamos com enorme dificuldade nessa situação de pandemia, não é? É isso, professor, nós estamos chegando... Pois não, pode falar. Não, tem algumas experiências já em outros países que a gente pode estudar no outro momento, de decisões de tribunais, né, de cortes, né, jurídicas que apontam na direção de leis, né, de regulamentação de proteção social, não é? De seguro, né, de direito a férias, de saúde, né, dos trabalhadores que arriscam sua vida, né, numa bicicleta, numa moto, não é? E que merece todo o respeito nosso. Todo o respeito da cidadania, e nós temos que lutar por eles. Eu sou de pleno acordo.
Muito bom. Professor, estamos chegando ao finalzinho da nossa live, já são 19 horas e 54 minutos. Eu particularmente esqueci de, no início da live, e eu aproveito, faço isso agora, de prestar minha solidariedade a todas as famílias vítimas da Covid no Brasil. No Brasil e no mundo, mas especialmente aqui no Brasil. Eu não peguei o índice de hoje, mas até ontem nós estávamos beirando as 360 mil mortes. São 360 mil lacunas, vidas que deixam de estar nos lares, no seio de suas famílias. Famílias estão chorando, estão sentindo a ausência dessas pessoas que, inclusive, elas não têm nem sequer o direito de sepultar. Dentro deste universo de pessoas vítimas da Covid-19, nós temos motoristas de ônibus, nós temos cobradores, nós temos mototaxistas, como o senhor frisou agora, e nós temos os entregadores de bicicleta, aqueles que trabalham para os aplicativos. Então, nesta sua fala de encerramento, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para todas essas pessoas, para esses segmentos, para os jovens que agora, neste exato momento, professor, os jovens estão ansiosos por construírem o seu futuro, estão sonhando, estão olhando para frente, se projetando. Então, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem especial, especialmente para essa juventude e também para essas famílias vítimas da Covid-19. E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento de novo, especial, ao professor doutor Raul Manhães de Castro. Ele me surpreende sempre. Ele me trouxe aqui, como eu lhe falei, personalidades de muitos lugares e muito importantes. Gente com muita cultura, com muito conhecimento. E hoje nos presenteia com uma pessoa humilde, simples, mas a gente não pode deixar de destacar que foi um reitor da Universidade Federal de Pernambuco por 2 mandatos, não é? Uma das melhores, das maiores universidades públicas do Brasil. Do Brasil. Então, eu lhe passo para essas palavras finais, passo agora a palavra para o professor Anísio Brasileiro e já agradecendo mais uma vez imensamente a sua disponibilidade em conversar conosco aqui. Então, eu agradeço o convite, não é? Eu estava muito ansioso, né? Passei o dia todo hoje na expectativa, justamente porque eu queria, agradeço, Luiz, o convite, usar esse espaço também, não é? Como uma forma da universidade pública, da nossa academia de ciências, não é? Retribuir, não é? E dizer que a gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa acreditar no estudo. Então é uma mensagem de solidariedade, não é? Assim como você o fez, com as famílias que perderam seus entes queridos, que estão com eles em situação de risco, não é? É uma mensagem de solidariedade e de estar junto, não é, aos trabalhadores dos serviços essenciais, e é também uma mensagem de esperança, Luiz. Eu acho que a gente não pode nunca perder a esperança. Eu volto a citar o francês, um professor, 99 anos, chamado Edgar Morin, não é? E ele disse num livro que ele lançou no meio da pandemia no ano passado, olha, ele vai fazer 100 anos agora. Ele diz, jamais perder a esperança. Então é isso que eu digo aos jovens, pessoal. Não acreditem em vocês, não é? Estudem, usem todas as oportunidades que vocês puderem para dentro de uma visão ética, de uma visão cidadã, de ajudar uns aos outros, não é? De construir uma vida solidária, uma vida ética, uma vida feliz, né? E de ajudar uns aos outros. Acho que o Brasil tem solução, o Brasil tem uma imensa capacidade de se redescobrir, e eu não tenho dúvida de que nós vamos superar essa pandemia. Tem que se manter com máscara, tem que manter a distanciamento social, o poder público tem que fazer a parte dele de proteger os cidadãos e a população, porque um outro mundo é possível. A gente tem que acreditar e lutar por ele. Maravilha. Professor, muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Quero lhe dizer que é uma honra para nós aqui manter essa parceria, essa sintonia fina
com a Academia Pernambucana de Ciências, com com as universidades, porque a gente não só conversa com o pessoal da UFPE, mas assim, eu espero e lhe desejo muita saúde, vida longa, tá certo? E muito vigor, porque o senhor já tem isso, demonstra isso, uma garra, uma determinação muito grande, porque a gente precisa de muita mobilização e para termos esperança, a gente vai precisar resgatar esse país e a academia vai ser fundamental neste processo, não é isso? Exatamente. Muito obrigado, uma boa noite e até breve. E cuidemos-nos todos. Até breve. Saúde e paz.